Este audiolivro pode conter leves alterações ou incorreções fônicas. Para ouvir em sequência, acesse a playlist deste respectivo livro. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. A Biblioteca Perdida agradece. O que é a vida? Introdução a conceitos filosóficos e metafísicos fundamentais. Introdução. Objetivo do presente texto. Entre os gregos chamou-se de filosofia ao estudo da essência de cada uma das realidades, da ordenação de todas estas realidades entre si em um todo através de uma rede de causalidades e da dependência desta rede de causalidades a uma primeira causa à qual se subordinam todas as demais causas. Este estudo também pode chamar-se de sabedoria e aqueles que, seguindo o exemplo de Tomás de Aquino, com humildade e confiança na divina piedade, assumem este ofício, trilham pelo mais perfeito, sublime, útil e feliz de todos os estudos que é concedido realizar ao homem. O filósofo ou o sábio é, portanto, em primeiro lugar, alguém que é capaz de determinar precisamente o que cada coisa é, e que tenha feito isto com todas as principais realidades do mundo que nos cerca, sem ter deixado de considerar nenhuma realidade significativa. Note que, embora esta seja uma tarefa árdua e que exija extremo rigor, ela difere da exigência impossível de conhecer todos os detalhes ou mesmo todas as propriedades de cada uma das coisas existentes. Não se exige de um filósofo que ele conheça tudo. Embora dificilmente alguém se torne um filósofo sem um grande cabedal de conhecimentos prévios, não é a quantidade de conhecimento que faz o filósofo, mas a capacidade de conhecer exatamente o que cada coisa é. Neste sentido, mais do que pela erudição ou pela quantidade de conhecimento, uma das características pelas quais um filósofo poderia ser reconhecido por aqueles que não o são seria a extrema dificuldade em ser enganado em assuntos de transcendência. A propaganda comercial ou política, por exemplo, dificilmente teria sucesso em um mundo constituído por filósofos, e o autêntico filósofo seria, entre os homens, o indivíduo menos manipulável por qualquer tipo de ideologia. Diante da maioria dos problemas que parecem perenemente dividir a humanidade, o filósofo já deveria ter meditado profundamente sobre o conjunto de todos os principais dentre eles e ter identificado medianamente sua verdadeira natureza. A maioria dos homens não possui uma noção clara do que é cada coisa. Uma das provas deste fato é a facilidade com que a propaganda e a ideologia podem facilmente modificar os conceitos de uma sociedade sobre a maioria dos assuntos. Mas mesmo que alguém conhecesse a natureza de cada uma das coisas, isto não revelaria a trama última da natureza. O universo não é um amontoado desordenado de entes que possuem uma natureza exata, assim como a história não é um conjunto de fatos que se sucedem, nem a soma dos personagens que a compõem. Uma rede de relações de causalidade, invisível aos aparelhos científicos e aos computadores, somente apreensíveis pela mente humana, interliga todos estes entes em uma ordem comum. Ainda que um homem conhecesse todas as coisas, se não penetrasse nesta ordem, pouco conheceria da realidade. O estudo da ordenação de todas as coisas é o segundo objeto de estudo do filósofo. Neste sentido, compete ao filósofo não apenas conhecer de cada coisa o que ela é, mas também ordenar em sua mente todo o universo à sua volta.
Uma vez feito isto, ele poderá ordenar sua vida, sua escola, sua sociedade, cada uma das realidades sobre a qual ele possui alguma influência, ao conjunto de todas as coisas. E, neste sentido, o filósofo deveria ser a figura mais necessária à missão de governar. Nenhum rei, nenhum presidente, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum ministro, nenhum legislador, nenhum juiz, nenhum educador, nenhum pai de família poderia dispensar responsavelmente o conhecimento filosófico. Sem o conhecimento filosófico somos como cegos que somente apreendemos o que imediatamente podemos tocar. Se o resto do mundo quisesse reunir-se para nos destruir, nada compreenderíamos até que o golpe final tivesse sido dado. Finalmente, em terceiro lugar, toda ordem enquanto tal deve possuir uma ordenação a um princípio último do qual depende toda a ordem. Sem o conhecimento deste princípio não se pode dizer que seja conhecida a verdadeira natureza da ordem. O conhecimento do primeiro princípio do qual depende a ordem de todas as coisas é o que em filosofia se chama simplesmente de o conhecimento da verdade. Filosoficamente, o conhecimento da verdade é muito difícil. Ele supõe o conhecimento da ordenação de todas as coisas, pressupondo que esta ordenação realmente exista, o qual conhecimento por sua vez supõe o conhecimento da natureza exata de cada uma das coisas, pressupondo que cada coisa tenha uma natureza cognoscível. Neste texto não iremos nos ocupar nem com o conhecimento da verdade, nem com o conhecimento da ordem universal, nem com o conhecimento da natureza de todas as coisas. Vamos preocupar-nos apenas em compreender, exata e filosoficamente, a essência do que é uma única coisa, e esta será a vida. Vamos buscar compreender, de modo introdutório para um estudo de filosofia, o que é exatamente a vida. Para os que supõem que seja um objetivo muito ambicioso, vale notar que trata-se apenas de um dos muitos entes que o filósofo deve conhecer exatamente, antes de tentar empreender em sua alma a construção de uma reprodução da ordem cósmica. 2. O que é a vida? A filosofia grega chegou a uma definição exata e final do que seja a vida, na qual no correr dos séculos a meditação dos sábios não mais encontrou o que corrigir. Nos escritos da filosofia perene os seres vivos são apresentados como aqueles entes que são, pela sua própria natureza, capazes de produzir movimentos imanentes. Entende-se por movimentos imanentes os movimentos que, por contraposição, não são transeuntes. Um movimento transeunte é aquele que passa de um ente a outro, ou aquele pelo qual um ente move a outro ente. Um movimento imanente é aquele que permanece no próprio ente, ou aquele pelo qual um ente é capaz de mover a si mesmo. São seres vivos aqueles que são, pela sua própria natureza, capazes de moverem a si mesmos. São seres inanimados aqueles que somente são capazes de mover a outros e são incapazes de se moverem a si próprios. Neste sentido, vida é a capacidade de mover-se a si mesmo ou a capacidade de produzir um movimento imanente. Note que, conforme será discutido mais adiante, há um princípio metafísico segundo o qual nada pode mover-se a si próprio e tudo o que é movido deve ser movido por outro.
Este princípio parece contradizer a definição da vida, pois afirmamos que a vida é a capacidade de produzir um movimento imanente ou a capacidade de que algo mova a si próprio. Os dois princípios reconciliam-se compreendendo-se os seguintes dois pontos, que serão explicados no decorrer do presente texto. A. O movimento de cada ser vivo possui uma causa externa. O fato do ser vivo mover a si próprio não significa que algo externo não cause o movimento interno do ser vivo. O ser vivo não se move a si próprio no sentido de que ele seja a causa última de seu movimento e que este movimento não tenha uma origem externa. Se tudo o que se move deve ser movido por outro, para que um ser vivo mova a si mesmo, uma causa externa deve desencadear o movimento do ser vivo de tal maneira, porém, que o próprio ser vivo cause a partir disto um movimento interno a si mesmo. Se não se tratasse de um ser vivo, a causa externa faria com que o ente movido produzisse um movimento transeunte, e não imanente. B. Todo ser vivo, apesar de sua unidade que, conforme veremos, deriva de sua forma substancial única, deve ser composto de partes não homogêneas. Quando dizemos que um ser vivo move-se a si mesmo, queremos dizer que o ser vivo é composto de partes heterogêneas e que uma parte do ser vivo move a outra parte. Portanto, em cada ser vivo existem uma parte que move e outra distinta que é movida. Se um ser vivo fosse constituído por uma única parte indistinta, haveria contradição com o princípio segundo o qual tudo o que é movido por um outro, pois, neste caso, a mesma única parte que move também deveria ser movida. As partes que constituem um ser vivo ademais não podem ser homogêneas porque a parte motora deve estar em ato para o movimento e a parte movida deve estar em potência para o movimento e, portanto, devem ser necessariamente partes distintas e não homogêneas. Um ser vivo, por conseguinte, se deve ser algo capaz de mover-se a si mesmo, deverá ser constituído necessariamente por partes heterogêneas. Uma gota de água, ou mesmo uma grande quantidade de água, jamais poderia ser viva. 3. A alma como forma substancial do corpo. Colocadas as coisas desta maneira, para que algo possa estar vivo ele deve poder, por sua própria natureza, mover a si mesmo. Isto implica, em primeiro lugar, que tanto a parte movente como a parte movida do ser vivo devem compartilhar a mesma natureza, pois se assim não fosse o movimento não seria imanente mas transeunte. Isto é, se a parte movente e a parte movida tivessem naturezas diferentes, ambas constituiriam dois entes diversos e o movimento estaria passando de um ente a outro, em vez de permanecer no mesmo ente. A unidade de natureza entre as partes do ser vivo, porém, implica em uma unidade de forma substancial. Logo mais adiante veremos o que significa isto. Fica, porém, a conclusão de que não pode haver movimento imanente se não houver unidade de forma substancial entre as partes movente e movida. Mas isto implica também, em segundo lugar, que o movimento imanente pelo qual se define a vida deve provir também, como de seu princípio formal, da própria forma substancial que dá unidade ao ser vivo, caso contrário não seria por sua própria natureza que ele seria capaz de mover a si mesmo. O que determina a natureza de cada ser é a sua forma substancial. Portanto, se o ser vivo é o ente capaz de,
por sua própria natureza, mover a si mesmo, esta capacidade deve provir de sua forma substancial. Logo mais adiante veremos mais claramente o que significa a forma substancial de cada coisa. Mas assumindo por enquanto que se cada coisa possui uma natureza específica por causa de sua forma substancial, algo somente poderá mover a si mesmo por sua própria natureza se possuir uma única forma substancial e se esta capacidade de mover a si mesmo provier desta forma substancial como de sua causa formal. Portanto, uma coisa somente poderá estar viva, ou animada, se esta vida ou animação provier de sua forma substancial como de seu primeiro princípio. Daí que chamamos a forma substancial dos seres vivos de seu princípio vital, de seu princípio animador, ou simplesmente de alma, aquilo que anima os seres animados. Para que um ente possa ser vivo, ele deverá ser formalmente animado pela sua própria forma substancial. Se não for assim, ele não moverá, por sua própria natureza, a si mesmo. É por este motivo que nos escritos de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino define-se a alma como sendo a forma substancial do corpo físico que tem potência à vida. Muitas vezes diz-se também, abreviadamente, apenas que a alma é a forma substancial do corpo, subentendendo-se nestas palavras o restante da definição. 5. Condensada na aparente simplicidade destas palavras esconde-se uma das apreensões mais elaboradas e luminosas da história do pensamento humano. No texto a seguir, teremos que explicar primeiro o que significa esta definição, para o que teremos primeiramente de explicar o quanto ela é o produto de uma concepção da natureza e da realidade extraordinariamente sofisticada. Em seguida teremos de explicar as consequências que esta definição terá para as realidades básicas dos seres vivos e em particular do homem, introduzindo assim o estudante de filosofia nas questões fundamentais da psicologia. Capítulo 2. Contextualização histórica da filosofia. 1. As 3 sínteses filosóficas da história humana. Se chamarmos de filosofia aos procedimentos do espírito humano pelos quais, partindo da observação da natureza, estabelecem-se princípios pelos quais é possível elaborar uma síntese da ordenação de todo o cosmos, então a história humana conheceu 3 sistemas filosóficos, ou 3 grandes tentativas, independentes entre si, de construção de tais sínteses. A última destas 3 tentativas é proveniente da ciência experimental moderna. Embora a esta seja anterior à época de Isaac Newton, famoso cientista britânico nascido em 1642 e falecido em 1727, pode-se dizer que a construção de uma síntese da estrutura do cosmos através da ciência experimental somente iniciou-se com a publicação, em 1683, da obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de autoria de Newton. Esta obra é constituída de 2 introduções intituladas, respectivamente, de definições, e axiomas ou leis do movimento, seguidas de 3 livros e um escolho geral. As definições são, de fato, princípios que estabelecem a realidade de certos conceitos, a matéria, ou mais exatamente, a quantidade de matéria, resultante de sua densidade e volume, definição 1. B. O movimento, ou mais exatamente, a quantidade de movimento,
definida em termos da velocidade em relação ao lugar, como sendo o produto da velocidade pela quantidade de matéria, definição 2. C. A força, definida como uma ação exercida sobre um corpo capaz de mudar o seu estado de repouso ou movimento. Ou, o que é o mesmo, a ação capaz de modificar a quantidade de movimento, definição 4. A definição 5 estabelece a existência de forças pelas quais os corpos são impelidos em direção a um ponto como a um centro, para em seguida afirmar que pertencem a este tipo a força da gravidade, pela qual os corpos tendem para o centro da Terra, e a força, mais tarde demonstrada ser a mesma que a da gravidade, pela qual os planetas são obrigados a girar em órbitas curvilíneas. Pode-se dizer, simplificando, que os primeiros princípios da ciência inaugurada por Newton são, deste modo, a matéria, o movimento, definido este em termos da velocidade em relação ao lugar, a força e a força da gravidade. A estes a obra acrescenta, na seção seguinte, intitulada Axiomas ou Leis do Movimento, os seguintes 3 outros princípios. A. Todo corpo continua em repouso ou em movimento uniforme a menos que seja obrigado a mudar este estado por meio de uma força. Esta lei não é consequência do conceito de força, mas uma restrição dele. Nas definições Newton havia definido força como uma ação capaz de modificar a quantidade de movimento. Esta definição, porém, não exigia que a quantidade de movimento não pudesse ser modificada por si mesma sem ter uma força como causa. A primeira lei do movimento passa a exigir que sempre que uma força age, a quantidade de movimento tenha que ser modificada e, inversamente, sempre que a quantidade de movimento é modificada, uma força necessariamente teve que agir. B. A mudança do movimento, ou da quantidade de movimento, é proporcional à força empregada. C. A cada ação, de uma força, existirá sempre uma reação, de outra força, igual e contrária. A partir da existência da massa, do movimento, da força gravitacional e das 3 leis do movimento, a sequência dos Principia Matemática empreende a descrição da ordem cósmica. No princípio do primeiro livro demonstra-se que se um corpo move-se girando ao longo de uma elipse e se este movimento for provocado por uma força cujo centro for o foco da elipse, esta força deverá ser inversamente proporcional ao quadrado da distância do corpo ao foco da elipse, livro 1, seção 3, proposição 11. Esta demonstração, situada ainda no início da obra, é de notável importância para todo o desenvolvimento restante, porque à época de Newton a observação astronômica já havia mostrado que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas em que o Sol ocupa um dos focos. A conclusão que Newton deixa em suspenso nesta passagem do livro, mas que já se prenuncia, é que se supusermos que seja o Sol quem exerce a força gravitacional que obriga os planetas a se moverem em torno do Sol, uma vez que já sabemos que estas órbitas são elípticas e que o Sol ocupa um de seus focos, a força gravitacional deverá ser proporcional ao inverso do quadrado da distância entre o Sol e os planetas. Daí para a frente, ao longo do primeiro livro, Newton passa a demonstrar como a força gravitacional pode produzir diversos tipos de movimentos e, no livro segundo,
estuda o movimento dos corpos submetidos às forças de atrito. Finalmente, no livro terceiro, deduz o que ele chamou de esquema do sistema do mundo, em que mostra como, partindo dos princípios estabelecidos, podem ser descritas as órbitas dos planetas e dos cometas em torno do Sol, dos satélites em torno dos planetas e os movimentos das marés sobre a Terra. Segundo suas palavras, a partir destes princípios da filosofia, que são as leis e as condições dos movimentos e das forças, e de outros sobre os quais a filosofia parece baseada, como o espaço vazio dos corpos, pudesse demonstrar o esquema do sistema do mundo, os fenômenos do céu e do mar. Livro 3, Introdução e Escolho Geral. No último parágrafo de sua obra, Isaac Newton advertiu que, para que a filosofia natural fosse completa, seria necessário acrescentar a matéria e a força gravitacional, esta tão exaustivamente estudada nos Principia Mathematica, aquilo que posteriormente veio a ser conhecido como carga elétrica e a força eletromagnética, um espírito mais sutil que pervade e permanece oculto em todos os corpos espessos, pela força do qual os corpos se atraem uns aos outros em pequenas distâncias e permanecem unidos. Se contíguos, pelo qual a luz é emitida, refletida e refratada e se movem os membros dos animais, mas que não podemos explicar agora por falta da suficiente experimentação que seria necessária para a determinação das leis pelas quais este espírito elétrico atua. Principia Mathematica, livro 3, Escolho Geral. Assim podemos dizer que as ciências experimentais foram concebidas como um sistema de filosofia que postula como realidades fundamentais do cosmos entidades tais como a massa e a carga elétrica, a força gravitacional e a força eletromagnética e, a partir destas realidades tomadas como princípios, elaboraram uma impressionante síntese do universo. Os desenvolvimentos recentes das ciências experimentais não alteraram substancialmente o sistema original. Acrescentaram à massa, a carga elétrica e as forças gravitacionais e eletromagnéticas novos elementos e modificaram a metodologia com que estas entidades fundamentais deveriam ser descritas, mas conservaram a mesma concepção básica pela qual o cosmos é descrito. Antes de passar adiante, é necessário chamar a atenção para duas grandes lacunas que as ciências experimentais, por terem sido idealizadas, desde o início, como sistema de filosofia, apresentam. A primeira lacuna das ciências experimentais enquanto filosofia consiste em que a síntese da ordem cósmica por elas obtida não pode explicar, ou chega mesmo a negar, pelo menos enquanto tais, realidades tais como a consciência humana, a ética, o direito e a própria sociedade. A lacuna explica-se deste modo. Se a massa, a força gravitacional e todas as demais realidades fundamentais do universo de que as ciências experimentais fazem uso, não são entes dotados de consciência, qualquer outro ente que em última análise seja constituído apenas destes elementos também não poderá ser dotado de consciência. Um cientista pode crer que ele mesmo seja um ser dotado de consciência, e ele não poderia estudar a criar a ciência se não o fosse e se não cresce que o fosse, mas não existirá nada em sua ciência que possa explicar como no universo possa ter surgido a consciência capaz de produzir a ciência.
Devemos ir mais além e dizer que se a realidade última do universo é de fato constituída por aquilo que é postulado pela ciência que estes homens construíram, não somente a ciência não poderá explicar a consciência do cientista, como também ela teria que sustentar que o próprio cientista não poderia ser dotado da consciência necessária para a criação da ciência. E se a consciência não existe, a ética, que se baseia na consciência, e o direito, que se baseia na ética, e a sociedade, que se baseia no direito, também não poderiam existir, não pelo menos enquanto tais. Isaac Newton percebeu o paradoxo, e parece não ter-lhe dado maior importância. E parece assim ter agido porque no final do livro terceiro dos Principia Mathematica, onde vai descrito o esquema da ordem do mundo, apresenta-se um simples e único argumento segundo o qual, para o autor, ficaria clara a necessidade da existência de Deus. Ora, se é possível que a física demonstre a existência de Deus, realidades tais como a da consciência humana e as suas derivações teriam ao menos a possibilidade de sua existência garantida pela mesma ciência, já que, ainda que em grau maior, este modo de realidade estaria necessariamente presente em Deus, cuja existência seria inegável. A existência da consciência humana não seria mais um problema, restaria o mistério de como explicá-la, não porém alguma dúvida quanto à sua realidade. O problema, porém, é que o argumento de Newton para demonstrar a necessidade da existência de Deus, apesar de sua inegável beleza e, não sem razão colocado na última página do livro, apesar do fascínio arrebatador que é capaz de produzir nos poucos privilegiados que, como o próprio autor, tiverem sido capazes de acompanhar a descrição do movimento dos corpos celestes através das complexas páginas dos Principia Mathematica, não tem força probatória alguma. Com isto, retornamos ao paradoxo de partida. Nas palavras de Newton, a demonstração, que nada prova, é a seguinte: mostramos que, os 6 planetas primários giram em torno do Sol em círculos concêntricos com o Sol, e com movimentos de mesmo sentido e praticamente no mesmo plano. 10 luas giram em torno da Terra, Júpiter e Saturno, em círculos concêntricos com eles, com a mesma direção do movimento, e aproximadamente nos planos das órbitas destes mesmos planetas. Se, por um lado, as leis da mecânica explicam como se dão estes movimentos, por outro lado, não é possível conceber que causas puramente mecânicas deram origem a tão grande quantidade de movimentos regulares, já que vemos os cometas procederem de todas as partes dos céus em órbitas tão excêntricas. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas somente pode ter sua origem a partir do conselho e do domínio de um ser inteligente e poderoso. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de todas as coisas. É o domínio de um ser espiritual o que constitui um Deus e, deste verdadeiro domínio, segue-se que um verdadeiro Deus é um ser vivo, inteligente e poderoso. Principia Mathematica, livro 3º, escolhe o geral a segunda lacuna das ciências experimentais como filosofia consiste em que os princípios que aí são tomados como primeiros não parecem ser primeiros de um modo absoluto. Em vez disso parece claro que deva haver princípios anteriores aos que são tomados como primeiros, ao mesmo tempo em que parece não haver modo de identificá-los.
O problema foi claramente apontado por Newton e persiste substancialmente inalterado até hoje, o que sugere a possibilidade de ser causado não pela carência de um maior número de dados experimentais, mas por uma limitação do próprio sistema, ou a dependência do sistema de algum outro baseado em princípios mais elementares. Segundo as palavras do próprio autor, até aqui explicamos os fenômenos dos céus e do mar pela força da gravidade, mas não assinalamos ainda a causa desta força. Mas até aqui eu não fui capaz de descobrir a causa das propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não tenho nenhuma hipótese. Para nós será suficiente que a gravidade realmente existe e atua de acordo com as regras que explicamos, servindo com abundância para descrever todos os movimentos dos corpos celestes e do mar. Principia Matemática, livro 3º, Escolho geral antes das ciências experimentais. Houve uma segunda tentativa de construção de uma síntese da estrutura do cosmos. Ficou conhecida na história como a filosofia moderna. O sistema teve início em 1637, com a publicação da obra Discurso do Método, de René Descartes. O autor, conhecido também como criador da geometria analítica, apesar de ter vivido antes de Newton, parece ter iniciado suas indagações a este respeito como se estivesse partindo da segunda das lacunas que acabamos de apontar nas ciências experimentais, aquela segundo a qual seus primeiros princípios parecem pressupor outros mais elementares e anteriores. No Discurso do Método, René Descartes narra a história de uma obstinada busca por um princípio de conhecimento que seja absolutamente primeiro, sem qualquer outro que lhe possa ser anterior, que possa ser o fundamento de um sistema de conhecimento que não dependa de outro fundamentado em princípios mais elementares e cujo ponto de partida seja indubitavelmente certo. Na quarta das 6 partes desta obra, o autor narra ter encontrado este princípio não na força da gravidade, mas na realidade da consciência humana. Segundo suas palavras, durante muito tempo eu percebi que a vida comum exige que sigamos opiniões que sabemos ser bastante incertas como se tratassem de verdades indisputáveis. Tive, portanto, de rejeitar, como absolutamente falso, tudo ao que eu pudesse atribuir o menor grau de dúvida, para examinar se depois sobrasse algo em minha mente que fosse totalmente certo. Ademais, porque nossos sentidos algumas vezes nos enganam, supus que nada fosse justo apenas porque nos fazem imaginar-se-lo. Porque também há homens que se enganam em seus raciocínios, rejeitei como falsas todas as razões anteriormente aceitas como demonstrações. E já que os mesmos pensamentos e concepções que temos quando acordados podem ocorrer-me durante o sono, sem que naquele momento fossem verdadeiros, assumi que tudo que jamais entrou em minha mente não fosse mais verdadeiro do que as ilusões de meus sonhos. Mas logo em seguida percebi que enquanto eu desejei julgar falsas todas as coisas, era absolutamente essencial que eu, que pensava isto deveria ser algo. Percebi que esta verdade, penso, logo existo, era tão certa e tão firme que as mais extravagantes suposições que pudessem ser levantadas pelos céticos eram incapazes de abalá-la. Cheguei, portanto, à conclusão que eu poderia receber esta verdade sem qualquer escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que estava buscando.
René Descartes, Discurso do Método, parte 4. O autor assume, portanto, que não pode haver conhecimento mais elementar e mais certo do que a realidade de sua própria consciência. E, a partir do princípio de que a consciência que se percebe a si mesma pensando existe necessariamente, iniciou o empreendimento da construção de uma síntese do cosmos, tal como Newton um século mais tarde o tornaria a fazer, desta vez partindo das forças da gravidade e eletromagnética. O trabalho de gerações de estudiosos e o longo desenvolvimento da filosofia moderna, assentada sobre a base estabelecida por Descartes, produziu os contornos desta síntese, notável principalmente pela descrição do modo pelo qual a mente humana conhece seus objetos, ainda que discutíveis em muitos aspectos. Mas assim como no caso das ciências experimentais, podem também ser apontadas duas grandes lacunas nos resultados da filosofia moderna. A primeira lacuna consiste em que, assim como as ciências experimentais jamais conseguiram explicar a consciência humana, a filosofia moderna jamais conseguiu alcançar a natureza do mundo exterior à mente humana. René Descartes esforçou-se, já desde o próprio discurso do método, em mostrar que poderia, a partir do pressuposto da existência da consciência humana pensante, demonstrar a existência de um mundo exterior. Os pensadores posteriores, porém, evidenciaram que aqueles argumentos careciam de valor probatório e nunca houve quem pudesse ter demonstrado a existência do mundo extramental a partir do princípio cartesiano. O desenvolvimento da filosofia moderna limitou-se a investigar o modo do funcionamento da mente humana, produzindo trabalhos sobre temas como a teoria do conhecimento, moral, estética e outros. A segunda lacuna da filosofia moderna consiste em que aquilo que René Descartes tomou como sendo o primeiro e mais elementar de todos os princípios continha, já em sua própria formulação, o pressuposto de princípios anteriores e mais elementares. De fato, quando alguém apreende o seu pensamento e, a partir desta apreensão, conclui que existe, esta conclusão somente é possível porque, antes deste momento em que apreendeu o seu pensamento, já estava de posse do conhecimento do que significa existir. Mais ainda, ao deduzir, penso, logo existo, sem aparentemente ter se dado conta, não só pressupôs que já estava elaborado o conceito de existência, como também havia apreendido como um princípio anterior, mais elementar e exigido pelo princípio cartesiano, ser inerente à realidade a possibilidade de que algo exista. Antes das ciências experimentais e da filosofia moderna, veio a filosofia originalmente conhecida como grega. Seu maior expoente na antiguidade foi o filósofo grego Aristóteles, mas seu estudo foi aprofundado primeiramente pelos escolásticos durante a Idade Média, entre os quais destacou-se São Tomás de Aquino, posteriormente por filósofos renascentistas entre os quais merece especial destaque João de São Tomás, e finalmente por diversos pensadores eminentes nos séculos XIX e XX. Iremos chamá-la neste texto simplesmente de filosofia, sem qualificações de grega, antiga ou moderna, pois atravessou em admirável continuidade as culturas e o tempo. Historicamente coube a ela a primeira tentativa de construção de uma síntese do cosmos. Embora anterior no tempo, do ponto de vista lógico apresenta-se paradoxalmente como se tivesse sido um desenvolvimento dos sistemas que se lhe seguiram.
Podemos assim explicar melhor o que é a filosofia dizendo ser uma síntese do cosmos que pressupõe três princípios fundamentais. O primeiro destes princípios consiste na afirmação de que a realidade primeira das coisas é o seu existir ou o seu ser. A mesma coisa, dita de outra maneira, diz que o primeiro princípio da filosofia sustenta que algo existe e que o existir ou o ser deste algo é, enquanto tal, sua realidade primeira da qual dependem todas as suas demais realidades. Mais ainda, este princípio não é dito primeiro por consequência de simples convenção, devido à necessidade geral de que qualquer raciocínio deva iniciar-se a partir de alguma premissa e, portanto, algum princípio deve ser tomado como ponto de partida. Ele é primeiro porque é o pressuposto último de qualquer conhecimento, não demonstrável a partir de quaisquer outros princípios mais elementares. Que algo existe e que seu ser, enquanto tal, é a sua primeira realidade, não significa que, diante da multidão dos entes que nos são constantemente apresentados pela experiência, estamos apontando quais são aqueles que realmente existem. Determinar quais são as coisas que realmente existem no universo é irrelevante para o princípio. Muitas coisas às quais costumamos atribuir o ser, melhor examinadas, poderão revelar-se apenas uma ilusão, sem que de fato possuam ser ou realidade. Para a validade do princípio, basta que se admita que em todo o universo exista pelo menos um ou alguns entes, sem que seja necessário determinar quais sejam nem o que sejam. Será suficiente pressupor que, sejam quais forem ou o que sejam tais entes, o seu ser, isto é, aquilo que faz com que eles sejam distintos do puro nada, seja uma realidade e que, ademais, esta seja a primeira realidade sobre a qual se baseiam todas as suas demais determinações. A negação deste princípio equivaleria à afirmação de que nada existe e, em assim o sendo, qualquer busca do conhecimento se tornaria sem sentido. Colocado deste modo, o primeiro princípio parece ser tão óbvio que o fato de que alguém o conheça por uma formulação explícita parece não acrescentar nada de significativo para o conhecimento de qualquer homem. Supõe-se que do conhecimento dos princípios de uma ciência os homens possam esperar conhecimentos novos e insuspeitados. Mas em que alguém poderia ter crescido no conhecimento pelo fato de admitir que algo exista? Que passa ele a saber de novo que já não o soubesse desde o seu primeiro momento de consciência? No entanto, é exatamente por ter sido colocado deste modo que este princípio, à primeira vista tão evidente que chegaria a ser tomado como desprovido de qualquer utilidade, impõe um desafio fundamental para os procedimentos das ciências modernas sob cuja ótica praticamente todos os homens, sejam eles cientistas ou não, modelam hoje o universo que a experiência nos apresenta. Pois o existir ou o ser das coisas, pelo menos enquanto tal, aquilo que é postulado por este princípio como sendo a realidade primeira de tudo, é algo que está além do alcance do método das ciências experimentais, pela razão de que o existir ou o ser das coisas, enquanto tal, não pode ser detectado nem pelos sentidos humanos nem pelos instrumentos de laboratório de que o cientista se utiliza como ponto de partida de sua ciência. Não há, nem jamais poderá haver, um único instrumento de laboratório que poderá detectar diretamente o próprio existir das coisas.
E no entanto nós temos conhecimento dele e não podemos pressupor que ele não seja realidade. Instrumentos de laboratório não detectam o ser, mas as propriedades que decorrem da realidade deste ser, tais como a temperatura, a cor e o peso. A inferência de que as coisas existem não procede dos instrumentos. A admissão de que algo existe e o ser é a primeira realidade exige, por conseguinte, a admissão da presença de uma outra estrutura fundamental no universo a qual chamaremos provisoriamente de consciência, sem a qual não poderia afirmar-se que algo exista. O segundo princípio da filosofia é a realidade do movimento, definido, enquanto tal, a partir do conceito de ser. O segundo princípio afirma que este ente que pressupomos como existente pode mover-se. E mover-se, para este princípio, significa mais do que mudança de lugar. Supomos que algo se move quando aquilo que é também pode ser outro e, na medida em que esta possibilidade transforma-se em realidade, dá-se o movimento. Supor o movimento, portanto, implica em pressupor que não somente o ser é uma estrutura básica do universo, mas também o poder ser. O terceiro princípio da filosofia afirma que tanto o ser como o poder ser, enquanto tais, não podem ser apreendidos pelos sentidos nem por instrumentos de laboratório. Os instrumentos de laboratório são, de fato, uma extensão dos sentidos humanos. O ser e o poder ser somente podem ser apreendidos por um modo de consciência ao qual chamamos de inteligência. Neste sentido, define-se inteligência na filosofia como a faculdade capaz de apreender o ser enquanto tal. A possibilidade de construção de uma síntese da estrutura do cosmos na filosofia pressupõe, por conseguinte, a existência de três realidades fundamentais: o ser, o poder ser, e a inteligência que apreende o ser e o poder ser. Ao apreender o ser, a inteligência capta aquilo que chama-se verdade. A verdade é, por definição, a experiência do ser pela inteligência, ou o próprio ser, na medida em que é apreendido pela inteligência. A postulação da verdade como estrutura básica do universo é necessária sob pena de retornarmos ao universo das ciências experimentais, onde a consciência é impossível, apesar da ciência estar sendo construída pelos estudiosos, ou sob pena do retorno ao universo da filosofia moderna, no qual postula-se a consciência, mas não é possível alcançar o mundo exterior. Exposto em toda a sua extensão, o terceiro princípio da filosofia consiste em pressupor que quando a inteligência apreende o ser enquanto tal, esta apreensão coincide com a realidade intrínseca do ser enquanto tal. O princípio não afirma que a inteligência não pode enganar-se, nem em geral, nem tampouco em particular quando afirma que tais ou quais coisas existem. O princípio sustenta apenas que, quando a inteligência apreende o que é o ser, o conteúdo desta apreensão corresponde realmente àquilo que o ser confere aos entes que existem. Negar este princípio equivaleria a sustentar que, apesar de que afirmamos como princípio que algo existe, poderia acontecer que de fato nada existisse. O ser, o movimento e a verdade são, por conseguinte, os três princípios de que a filosofia se utiliza para a construção de uma síntese do universo. Embora os estudiosos costumem separar as ciências experimentais,
a filosofia moderna e a filosofia como conhecimentos de espécies completamente distintas. O fato é que a construção da filosofia pode ser comparada às construções realizadas pela filosofia moderna e pelas ciências experimentais, uma vez que tratam-se de empreendimentos formalmente idênticos, diferindo entre si apenas nos princípios de partida e, consequentemente, nos resultados obtidos. Filósofos como Manuel Garcia Morente, ao descreverem a história da filosofia, dividem-na em um primeiro período ao qual chamam de filosofia realista, que corresponderia à filosofia, e em outro posterior ao qual chamam de filosofia idealista, que corresponderia à filosofia moderna, ignorando as ciências experimentais, como que subentendendo que estas não pertencessem ao seu objeto de estudo. Por outro lado, os tratados de ciências, e aqui nos referimos aos que não se interessam pelas aplicações das mesmas mas se detêm principalmente no estudo de seus primeiros fundamentos, ignoram tanto a existência da filosofia propriamente dita como a filosofia moderna, como se fossem algo que não lhes dissesse respeito, ou uma forma primitiva de conhecimento de valor puramente histórico. 2. Resultados da filosofia. Comparar as três grandes sínteses da estrutura do universo que a humanidade produziu implica mais discutir seus princípios do que seus resultados. Uma vez postulados os princípios, se forem usados a metodologia e os raciocínios corretos, os resultados devem seguir-se como consequências. Em seu conjunto, estes resultados são muito mais determinados e limitados pela escolha dos princípios do que pelas técnicas através das quais os resultados são derivados a partir dos princípios. Colocada a questão deste modo, deve-se dizer que os vários princípios das três grandes sínteses admitem graus diversos de certeza, e que os menos certos são os das ciências experimentais, o que já na época de Newton suscitou não pequena controvérsia. Consideremos a força da gravidade, que Newton admite como princípio para, aos poucos, deduzir que ela é proporcional à quantidade de matéria dos corpos que se atraem e ao inverso do quadrado da distância existente entre estes corpos. No livro terceiro dos Principia Mathematica, o autor descreve esta força do seguinte modo: existe um poder da gravidade que pertence a todos os corpos, proporcional às diversas quantidades de matéria que eles contêm. Livro terceiro, Proposição 7, Teorema 7. No final do escolho geral, Newton esboça uma definição mais detalhada, mas afirma que de fato não faz ideia de qual seja a natureza desta força. Até aqui expliquei os fenômenos do céu e do mar pela força da gravidade, mas não expliquei a causa desta força. É certo que ela procede de uma causa que penetra os próprios centros do Sol e dos planetas, sem sofrer a menor diminuição de sua força. Que 16 ela opera não segundo a quantidade das superfícies das partículas sobre as quais age, como as demais causas mecânicas, mas segundo a quantidade da matéria sólida que elas contêm, e se propaga por todos os lados até distâncias imensas, diminuindo sempre proporcionalmente ao inverso do quadrado das distâncias. A gravidade em direção ao Sol é resultado da soma das gravidades das diversas partículas das quais o corpo do Sol é composto, e na medida em que nos afastamos do Sol ela diminui precisamente segundo o inverso do quadrado da distância até tão longe quanto a órbita de Saturno. E até ao mais remoto afélio dos cometas.
Mas até aqui eu não fui capaz de descobrir a causa destas propriedades da gravidade e eu não tenho nenhuma hipótese. Hoje, após termos sido acostumados durante séculos a estudar em nossas escolas a gravidade como uma verdade estabelecida sem questionamentos, é-nos difícil perceber o quanto ela não é evidente. A grande justificativa para que se aceite a hipótese da gravidade é a extensão do quanto ela se ajusta à medição dos movimentos dos astros. No entanto, ao contrário do que costuma se supor, não é evidente que haja uma força da gravidade puxando uma maçã quando ela cai de uma árvore. É importante notar que jamais alguém pôde observar esta força agindo. O que se pode perceber é apenas a maçã caindo ou, ao segurar a fruta, uma tendência para a sua queda. Que exista uma força exercida pela terra puxando a maçã não é evidente senão para as gerações que aprenderam o assunto, sem questionamentos, nas escolas modernas. Na época de Newton, quando as escolas ainda não ensinavam estas teorias, mesmo com todos os cálculos impressionantes apresentados pelos Principia Mathematica, a hipótese da gravidade não era evidente até para muitos cientistas que haviam estudado demoradamente toda a evidência apresentada. O matemático e filósofo Leibniz trocou diversas correspondências com o próprio Newton e seus assistentes mais próximos sobre o quão absurda ele considerava a teoria da gravidade, e o próprio Newton, o autor da hipótese, chegou a concordar em parte com estas objeções. Segundo Leibniz, a gravidade postulada por Newton seria uma qualidade oculta ou um perpétuo milagre. Constituiria um absurdo supor que qualquer corpo, por mais diminuto e insignificante que fosse, seria capaz de agir, a distâncias astronômicas e, sem nenhum meio de contato, simultaneamente sobre todos os demais corpos do universo, não importando onde estes pudessem se ocultar dos melhores instrumentos de observação. Se Deus pudesse fazer com que um corpo se movesse livremente no éter em movimento circular em torno de um centro fixo, sem que nenhuma outra força agisse sobre ele, isto não poderia ser feito sem um milagre. Já que trata-se de algo que não pode ser explicado pela natureza dos corpos. Leibniz, terceira carta à segunda réplica de Samuel Clarke, é algo sobrenatural que um corpo atraia outro à distância, sem nenhum meio intermediário, e que um corpo se mova circularmente, sem escapar pela tangente, embora nada o impedisse de fazê-lo. Estes efeitos não podem ser explicados pela natureza das coisas. Leibniz, quarta carta à terceira réplica de Samuel Clarke. Samuel Clarke, o destinatário destas cartas, era colaborador de Newton, que as respondia sob orientação do mestre. Clarke contesta as objeções de Leibniz concordando que uma atração à distância é impossível, mas o caso da gravidade que atua no cosmos não constitui um milagre porque deve existir algum meio invisível pelo qual um corpo age sobre o outro. No entanto, nem Clarke nem Newton sabiam dizer qual fosse este meio invisível. Que um corpo atraia outro sem nenhum meio intermediário, afirma Clarke respondendo a Leibniz, mais do que um milagre, seria uma contradição, porque isto suporia que algo agisse em um local onde ele não está. Mas o meio pelo qual dois corpos se atraem um ao outro pode ser talvez invisível ou intangível e, ademais, agindo de modo regular e constante, pode muito bem ser chamado de natural. Samuel Clarke,
quarta réplica a Leibniz. Leibniz não aceita esta explicação. Na quinta carta a Clarke, assim contesta, que o autor responda que uma atração sem a intervenção de nenhum meio seja uma contradição, está claro. Mas então ao que ele se refere quando diz que o Sol atrai o globo terrestre através de um espaço vazio? Seria o próprio Deus que produz esta atração. Mas isto seria um milagre, se tivesse havido algo que certamente excede o poder das criaturas. Ele afirma que talvez haja substâncias imateriais, ou raios espirituais, ou acidentes sem substâncias, ou outras coisas que eu não conheço. 18 Que seja o meio através do qual esta atração se realiza. O autor parece ter em sua mente um bom estoque destas possibilidades, sem que consiga explicá-las suficientemente. Este meio seria invisível e intangível, diz ele, e não mecânico. Ele deveria ter acrescentado que este meio também seria inexplicável, ininteligível, precário, sem fundamento e sem paralelo. O autor ainda sustenta que se o movimento é regular e constante, consequentemente ele deve ser natural. Mas o movimento jamais poderá ser natural a menos que ele possa ser explicado pela natureza das criaturas. Se ele pretende que o que causa a assim chamada atração seja constante e ao mesmo tempo inexplicável pela natureza das coisas, e mesmo assim seja verdadeiro, isto somente poderá ser um milagre perpétuo. Leibniz, quinta carta a quarta réplica de Samuel Clarke. Newton percebeu corretamente a validade das objeções de Leibniz, e em seus escritos posteriores reconheceu que a gravidade não poderia ser explicada por uma ação à distância, embora não fizesse ideia do que poderia explicá-la, pois como os movimentos celestes seguem-se precisamente, tanto quanto eu esteja ciente, apenas de que a gravidade age de acordo com as leis descritas por mim, eu próprio concluo que todas as outras causas devam ser rejeitadas. Mas se alguém conseguir explicar a gravidade e todas as suas leis pela ação de alguma matéria sutil, eu estarei longe de objetar. Newton, carta para Leibniz, 16 de outubro de 1693. No mesmo ano, em outra carta escrita para o professor Bentley, Newton faz declarações semelhantes. Em suas conferências o senhor tem se referido à gravidade como algo essencial e inerente à matéria. Por favor, não atribua a mim este conceito, porque a explicação da gravidade é algo que eu não tenho a pretensão se ser de meu conhecimento e na verdade eu precisaria de muito mais tempo para estudar o assunto. E, 20 anos mais adiante, no prefácio à edição de 1717 da Ótica, Newton ainda avisava que estava introduzindo no texto uma questão sobre a causa da gravidade para mostrar que não estava satisfeito com as possíveis explicações ao assunto e que de nenhuma maneira, eu suponho que a gravidade é uma propriedade essencial da matéria. A discussão entre Newton, seus colaboradores e Leibniz mostra o quanto a hipótese da gravidade está longe de ser coisa evidente e que existe um grau de certeza que deve ser atribuído a esta hipótese relativamente a outros princípios tanto da ciência experimental quanto das demais sínteses que estamos descrevendo. Tudo isto acabou esquecido com o tempo, sepultado no sucesso crescente que a física newtoniana obteve no cálculo das órbitas dos corpos celestes e dos movimentos de outros fenômenos naturais.
Ao longo dos anos 1700 apagaram-se da memória de cientistas e de filósofos as discussões travadas entre Newton e Leibniz e passou-se a admitir, sem questionamentos e contra as próprias advertências do autor dos Principia Mathematica, que a força gravitacional seria uma atração direta à distância e uma propriedade inerente aos corpos. Segundo esta concepção, dados dois corpos em repouso em um espaço vazio, ambos se atrairiam mutuamente por si sós e iniciariam um movimento progressivamente acelerado, a razão inversa do quadrado da distância entre eles existente, um em direção ao outro, até colidirem mutuamente. Estes conceitos somente voltariam a ser questionados pelos físicos ao aproximar-se o início do século XX. Entretanto, mais problemático do que o já exposto, é o fato de que a ciência experimental não seja capaz de explicar, a partir de seus princípios, alguns fenômenos claramente observáveis no universo por todos os homens. Independentemente da questão do grau de certeza de seus princípios, isto significa que a ciência experimental não pode oferecer uma síntese completa do universo devido não à incerteza, mas à limitação destes princípios. Com base nos princípios de Newton, por exemplo, não é possível explicar a consciência humana. O homem tem consciência de que ele existe e que as coisas existem, mas esta consciência não pode, manifestamente, derivar dos princípios aceitos pela física. Se a matéria, a carga elétrica, a força gravitacional, a força eletromagnética e os demais princípios similares que a física moderna acrescentou ou modificou aos que foram postulados por Newton não possuem o atributo da consciência, não importa o quanto nem de que modo estes princípios e elementos queiram ser combinados entre si, deles jamais poderá surgir a consciência do ser. Leibniz já havia advertido este problema quando, ao seu modo e com sua linguagem, acusa a filosofia natural newtoniana de materialista e quando sugere, na primeira carta de sua correspondência com Samuel Clarke, que os trabalhos de Newton contribuíram para o declínio da religião natural na Inglaterra. O modo de expor é diverso do que estamos usando neste trabalho, mas a questão tocada é a mesma. Leibniz acusa a física newtoniana de materialista e afirma que a única diferença entre Newton e um filósofo materialista consiste em que enquanto o filósofo materialista admite não crer em Deus, Newton, contra todos os princípios de sua filosofia, insiste em afirmar o contrário. Mas a filosofia exposta por ambos, tanto por Newton como pelos materialistas, é a mesma, e não poderia deixar de sê-lo, continua Leibniz, porque qualquer filosofia que, como a de Newton toma como princípios apenas os que podem ser formulados matematicamente, não poderá, por limitação destes mesmos princípios, ultrapassar o materialismo. Em outras palavras, uma síntese integral do cosmos, segundo Leibniz, deve incluir necessariamente princípios não matemáticos. Leia-se a este respeito a segunda carta de Leibniz a Samuel Clarke. Não posso crer que o Sr. Clarke tenha razão ao afirmar que os princípios matemáticos da filosofia são opostos aos dos materialistas. Ao contrário, estes princípios são os mesmos. A única diferença consiste em que os materialistas limitam suas crenças aos princípios matemáticos e somente admitem como realidade os corpos, enquanto que os matemáticos cristãos, isto é, os newtonianos, afirmam admitir as substâncias imateriais, isto é, Deus.
Não é possível opor aos princípios dos materialistas apenas princípios matemáticos. Leibniz, segunda carta à primeira réplica de Samuel Clarke. A incerteza sobre a natureza da gravidade e a ausência de princípios que possam alcançar realidades evidentes, como a consciência humana, fazem esperar que os resultados da ciência experimental sejam provisórios. À medida em que surgem novos elementos que permitam julgar a possível natureza da gravidade, o próprio princípio pode ser gradualmente repensado, como de fato começou a ocorrer no século XX com a teoria da relatividade. E à medida em que fica claro que há fenômenos no universo que não podem ser explicados pelos princípios da física newtoniana, estes podem obrigar a reconsiderar os próprios princípios que foram adotados como primeiros. A filosofia moderna parte de princípios mais certos do que a filosofia natural newtoniana. O princípio cartesiano que propõe a realidade da consciência humana como ponto de partida para o conhecimento possui um grau de evidência indubitavelmente maior do que o da força da gravidade. Mas ao deduzir que a mente humana existe porque pensa, Descartes inadvertidamente pressupôs que, ao expressar este princípio, a mente já conhecia o que era existir e, portanto, seu suposto primeiro princípio já não é primeiro mas sim dependente de outro mais geral. Sendo um princípio segundo, as consequências do princípio cartesiano não poderão ter o mesmo alcance que possuiria se fosse primeiro e, de fato, ao contrário da física newtoniana que não consegue atingir a consciência humana, a filosofia moderna não consegue ultrapassar esta consciência e alcançar o mundo exterior. Os princípios da filosofia são mais certos e anteriores do que os da ciência experimental e do que os da filosofia moderna. Negá-los implicaria a negação de qualquer possibilidade do conhecimento, não só a partir dos princípios da filosofia, como também a partir de quaisquer outros, incluindo os da filosofia moderna, os da física newtoniana e os do senso comum do qual fazemos uso ao fazer compras, dirigirmos-nos ao trabalho ou retornar à nossa residência. Negar o primeiro princípio, segundo o qual algo existe, implica em afirmar que nada existe e, neste caso, nenhuma construção do conhecimento teria sentido. Negar o segundo princípio, segundo o qual algo se move, vai contra a experiência universal dos sentidos, dos instrumentos de laboratório e vai contra a própria experiência da construção do conhecimento que se modifica à medida em que progride. Negar o segundo princípio significa negar a possibilidade da realização da construção do conhecimento. Negar o terceiro princípio, que afirma a possibilidade da verdade, no sentido de negar que ao apreender o que seja o ser, este conceito corresponde a uma realidade extramental, implica negar pela base a validade de qualquer conhecimento alcançado. Quaisquer que sejam os princípios dos quais o homem parte, ele somente poderá buscar o conhecimento com a esperança de poder encontrá-lo se pressupor, conscientemente ou não, a validade dos três princípios da filosofia. O grau extremo de certeza e anterioridade dos princípios da filosofia faz com que, supondo a ausência de erros no raciocínio realizado a partir dos princípios, seus resultados sejam definitivos, algo simplesmente impensável em sistemas como o da física newtoniana. Não tentaremos agora deduzir a imagem do universo que resulta dos princípios da filosofia.
Mas a correta compreensão do assunto nos obriga a apresentar alguns traços fundamentais desta imagem. As demonstrações completas das conclusões apresentadas a seguir ultrapassam os objetivos introdutórios deste texto, mas todas elas podem ser deduzidas dos princípios do ser, do movimento e da verdade. Isto considerado, podemos dizer que o universo tal como descrito pela filosofia delineia-se em alguns de seus principais traços pelas seguintes proposições. A parte do universo que é constituída por corpos extensos, ao qual podemos chamar de universo material, é finita e limitada. Fora de seus limites não há nada, nem corpos nem espaço vazio. B. O movimento dos corpos dentro do universo material, descrito pela física newtoniana como dependente da força da gravidade, depende na realidade, como de sua causa, do movimento atual conjunto de todo este universo. Neste sentido, se existisse o espaço vazio e nele houvesse dois corpos, ambos não se atrairiam um ao outro, pois as causas deste movimento não dependem dos próprios corpos, mas do movimento conjunto do restante do universo. C. Se uma região limitada à do universo está em movimento e todo o restante B do universo cessasse de mover-se, cessaria não somente todo o movimento de A, como também todo o conteúdo da região A se degradaria imediatamente a uma estrutura material primitivíssima no qual já não seria mais possível nenhuma relação de causa e efeito entre os entes. Para os entes da região A, restaria muito pouco de todas as suas propriedades além de sua simples existência. Isto significa que não é apenas o movimento de qualquer corpo que depende do movimento do restante do universo, mas também sua própria estrutura interna depende, como de sua causa, do movimento atual do conjunto do universo. D. A consciência humana, entendida como a capacidade de apreender o ser, não é um corpo extenso e não pode ser consequência dos princípios propostos por Newton para explicar a natureza. É, além da consciência humana, entendida como capacidade de apreender o ser, manifesta-se na natureza um outro tipo de consciência a qual pode se chamar de sensorial, encontrada tanto nos animais como nos homens, quando estes se utilizam apenas dos sentidos. Embora ambos estes níveis de consciência sejam essencialmente diversos e não uma graduação de uma mesma natureza, também a consciência sensorial dos animais não pode ser consequência dos princípios propostos pela física newtoniana. F. O movimento conjunto do universo material finito e limitado depende de causas externas a este universo que não são extensas e que, não obstante a sua maior perfeição, assemelham-se, em sua natureza, à consciência humana. G. Tanto a existência do universo extenso, quanto a das causas inextensas de seu movimento conjunto, dependem de uma causa última cujos atributos básicos possuem notáveis semelhanças com a descrição que as grandes religiões nos oferecem de Deus. A ideia de que exista uma realidade além do mundo material da qual seu movimento e, por consequência, sua estrutura, dependam, pode ser difícil de ser aceita por quem foi educado, seja ele cientista ou não, pelos estabelecimentos de ensino moderno impregnados pela ideia de que a ciência experimental é a descrição exata e última da estrutura cósmica. Mas é muito simples apreender o contrário.
É imensamente fácil perceber como existe algo além do universo tal como nulo é descrito pela física newtoniana. A consciência humana é o primeiro exemplo deste algo. Dizer que a consciência humana é algo existente e que situa-se além do universo descrito para a física newtoniana é o mesmo que dizer que jamais será possível elaborar um programa de computador que seja capaz de perceber que ele exista. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de experiência em programação percebe o quão evidente é esta afirmação. Pelos mesmos motivos não é possível construir um robô, não importa o quão complexo ele possa ser, que fosse capaz de apreender sua própria existência enquanto tal. Se o fosse, em pouco tempo ele também apreenderia seus direitos e exigiria não ser desligado. Tais coisas, porém, não passam de ficção científica. Qualquer programador ou engenheiro sabe que não existe nenhuma via possível para escrever um programa ou construir uma máquina que tenha consciência de sua existência. No entanto, um robô ou um programa de computador são suficientemente explicados pela física newtoniana, e foi graças a ela que aparelhos como estes puderam ser construídos. A impossibilidade anterior mostra o quanto há algo atuando no universo extenso além dos princípios propostos pelas ciências experimentais e que, portanto, não se pode invocar a priori uma impossibilidade de que o universo extenso não possa sofrer a ação de causas que se situem além de sua natureza. Uma coisa, porém, que nos interessa de modo especial é a notável conclusão segundo a qual, se admitimos para a consciência humana a natureza que a filosofia lhe atribui, abre-se com isto uma porta para um estudo científico da ética, do direito e da sociedade, na medida em que por ciência se entenda um conhecimento baseado em princípios, e que os princípios da ética, do direito e da sociedade não são frutos de convenção humana, mas os mesmos que regem a ordem do cosmos. Ética, direito e sociedade, portanto, tornam-se parte da estrutura do universo enquanto tal. Terceiro, elementos básicos de filosofia da natureza 1. O que é a natureza? Primeira parte. O conceito de forma procede da física, ou filosofia da natureza. A palavra física provém do termo grego, physis, que significa natureza. Física seria, portanto, o estudo da natureza ou a filosofia da natureza. Segundo os filósofos gregos, o que define a natureza é o movimento. No segundo livro da Física, Aristóteles afirma que pertencem à natureza aquelas coisas que parecem possuir um princípio intrínseco de movimento. Para entender o que seja a natureza, portanto, seria necessário definir primeiro o que é o movimento. Não é este aqui o nosso objetivo, e portanto deixaremos esta questão para outros textos. Devemos notar, entretanto, que o sentido pelo qual aqui se entende movimento é bastante amplo. Não se trata apenas do movimento local, aquele pelo qual se dá o deslocamento de um corpo de um lugar a outro, mas algo que inclui todas as alterações observáveis no mundo real. Neste sentido são movimentos, além dos movimentos locais, as mudanças de cor, de temperatura e de consistência, são movimentos também o nascimento, o crescimento e a morte dos seres vivos, e as transformações químicas em geral. Entendido o movimento deste modo tão amplo,
pertence à natureza não apenas aquilo que se nos apresenta como estando em constante movimento, mas que, além disso, parece ter em si mesmo um princípio de movimento. As coisas que pertencem à natureza são aquelas que, por um caráter intrínseco, são passíveis de serem movidas. Por contraposição, não pertencem à natureza todas aquelas coisas que, pelo menos enquanto tais, não são passíveis de serem movidas. Uma obra de arte, enquanto tal, não pertence à natureza. Ela pode ser movida na medida em que é feita de mármore, mas não enquanto obra de arte. Enquanto mármore pertence à natureza, enquanto obra de arte não. Definindo-se a natureza pelo movimento, o que se entende como filosofia da natureza não é o estudo dos modelos que permitem descrever ou prever cada tipo de movimento observado na natureza. Este é o objetivo da ciência experimental da física. Uma vez definido o que seja o movimento, em seus termos mais amplos possíveis, o que a filosofia da natureza pretende é determinar as condições necessárias para que seja possível haver movimento no universo, independentemente de qual seja este movimento. O que a filosofia da natureza deseja saber é quais são os requisitos necessários para que o movimento seja absolutamente possível, neste universo ou em qualquer outro tipo de universo possível, inclusive em universos em que não existissem as leis da gravitação e do eletromagnetismo. Seja qual fosse o universo existente, a filosofia da natureza quer saber, conceituado o movimento do modo mais amplo possível, quais seriam os requisitos para que possa existir qualquer tipo de movimento. Ao contrário do que ocorre com a física experimental moderna, uma investigação deste gênero não depende da acumulação de uma grande quantidade de dados experimentais. Os dados experimentais podem inclusive ser coletados de um modo mais primitivo sem que este fato produza uma grande diferença no resultado final, pois parte-se da hipótese de que a natureza poderia apresentar até mesmo movimentos diversos dos que são efetivamente observados. No entender de Aristóteles, as coisas são ditas pertencer à natureza ou à física na medida em que parecem possuir um princípio intrínseco de movimento, e o que se deseja saber é qual seria a estrutura essencial que a realidade deve possuir para que isto seja possível, independentemente de qual seja efetivamente o movimento observado. A evidência experimental necessária para este tipo de estudo é apenas a suficiente para que se possa deduzir com certeza a existência do movimento, e os resultados que daí podem ser obtidos seriam, por princípio, válidos para qualquer universo passível de existência. 2. Os princípios intrínsecos do movimento. Segundo os filósofos gregos, portanto, a natureza é um princípio intrínseco de movimento. Deve-se notar que esta afirmação não diz apenas que a natureza é um princípio de movimento, mas também que é um princípio intrínseco de movimento. Este acréscimo diferencia a natureza da possibilidade de ser um princípio extrínseco de movimento. Deseja-se com isto dizer que o princípio de movimento do qual se afirma ser a natureza não é o agente exterior que provoca o movimento. Conforme veremos mais adiante, o agente ou princípio exterior não apenas existe, como também será sempre necessário que exista, mas apesar disto ele não é natureza. Assim, para que a água se aqueça, será necessário haver um agente exterior que a aqueça.
Este agente exterior é também, inegavelmente, um princípio de movimento, mas a natureza não é este agente exterior. O princípio de movimento que afirmamos ser a natureza é uma possibilidade natural que faz com que a água, enquanto tal, possa ser aquecida, e esta possibilidade está na própria água. Quando algum ente é movido segundo esta possibilidade ou tendência que já está na própria essência do ente movido, ainda que este seja movido por um agente externo que, conforme veremos, sempre terá que existir, o movimento será dito natural. Colocadas as coisas deste modo, a primeira questão que se levanta será a de se determinar qual é ou quais são os princípios intrínsecos que explicam os movimentos ditos naturais. Sejam eles quais ou quantos forem, seja apenas um, sejam dois ou mais, estes princípios serão denominados de natureza, pois, segundo a filosofia, a natureza é um princípio intrínseco de movimento. Para determinar os princípios intrínsecos do movimento, Aristóteles procede da seguinte maneira: qualquer coisa que passe por uma mutação está se tornando alguma coisa a partir da negação desta coisa. Exemplificando esta afirmação, dizemos que o branco se torna branco a partir do não branco. Temos assim os dois primeiros princípios necessários em qualquer mutação, o término para o qual tende o movimento e o oposto deste término, a partir do qual se iniciou o movimento. A natureza, pois, supondo o movimento, pressupõe também, em cada movimento, como princípios, a existência de dois contrários entre os quais se realiza o movimento. Não basta, porém, a existência de dois contrários para explicar o movimento. É necessário também tomar como um terceiro princípio o sujeito destes contrários, pois, em qualquer movimento, como no movimento do branco para o não branco, não é o próprio branco que se torna negro, mas alguma coisa branca que deixa de ser branca e se torna negra. Os contrários, que já foram identificados no parágrafo anterior como princípios do movimento, transformam-se não a si mesmos, mas a um terceiro, que é o sujeito de ambos, e este sujeito é, deste modo, o terceiro princípio intrínseco que deve ser postulado para explicar o movimento. Os movimentos das coisas naturais, portanto, podem ser explicados admitindo-se a existência de três princípios: a. o sujeito, b. o término para o qual tende o movimento, c. o oposto deste término. Aristóteles chama de término para o qual tende o movimento de forma para o qual tende o movimento, ou simplesmente de forma, a qual inere em um sujeito. O oposto desta forma, para a qual tende o movimento, ele a chama apenas de privação desta forma. 3. A substância e a forma substancial. Deve-se considerar, porém, a hipótese de que em algumas transformações da natureza possa ocorrer não apenas uma passagem de uma forma para a privação desta forma, ou vice-versa, conservando-se o sujeito, mas também que o próprio sujeito possa mudar e tornar-se outro sujeito. Como exemplo do que estamos dizendo, tomemos um bloco de minério de ferro, uma pedra vermelho escura da qual se extrai o ferro e que em nada se parece com uma reluzente barra de aço. Suponhamos que este minério esteja inicialmente frio e em seguida seja aquecido a altas temperaturas. Aqui o sujeito é o minério de ferro, a privação da forma é a qualidade fria,
a forma para a qual tende o movimento é a alta temperatura. O sujeito em si, nesta transformação, não mudou, era minério de ferro, permaneceu minério de ferro. Mudaram apenas as suas qualidades. O sujeito minério de ferro frio, continuando minério de ferro, transformou-se em minério de ferro quente. Há, porém, uma outra transformação a que pode submeter-se o minério de ferro, na qual, diversamente do que ocorre na que acabamos de expor, o sujeito deixará de ser minério de ferro para transformar-se em ferro e aço. Se, de fato, em vez de ser apenas aquecido, este material for colocado juntamente com carvão em um alto forno a mais de 1000 graus de temperatura, o minério se transformará em metal reluzente, a princípio líquido, sólido depois de esfriado à temperatura ambiente. Não terão sido mais as qualidades do sujeito que mudaram do frio para o quente ou vice-versa, permanecendo inalterado o sujeito, mas será o próprio sujeito que se ocultava sob estas qualidades que terá se transformado. Ora, conforme vimos, toda transformação na natureza supõe necessariamente três princípios que são o sujeito, a forma e a privação da forma. Se, portanto, o minério de ferro, que na primeira transformação era o sujeito, ele próprio, na segunda transformação, é também capaz de sofrer uma transformação, isto só poderá acontecer se admitirmos que este sujeito também seja constituído por uma composição de sujeito e de forma. Há um sujeito mais elementar, oculto sob a aparência ou a forma do minério de ferro, que se transforma e adquire a forma do ferro ou aço. O minério de ferro, que era sujeito da primeira transformação, ele próprio, se for passível de transformação, deve ser composto, por sua vez, de um sujeito mais elementar e de uma respectiva forma. Consideremos agora este novo sujeito. Seja ele quem for, poderá ou não ser capaz de mudanças. Se possuir qualquer determinação identificável, necessariamente poderá sofrer algum tipo de mutação, porque se ele, sendo determinado, é tal ou qual coisa, poderá vir a se tornar algo que não seja esta tal ou qual coisa. Se ele possuir alguma determinação, portanto, deverá ser também composto de sujeito e de forma. E este outro sujeito também, se possuir alguma determinação, deverá igualmente ser composto, e assim sucessivamente, até chegarmos a um sujeito absolutamente primeiro que seja inteiramente indeterminado. Este, sendo inteiramente indeterminado, não poderá ser mais transformado em si mesmo. Este primeiro sujeito, inteiramente indeterminado, que deve postular-se na natureza para poder explicar-se o movimento, é o que Aristóteles chama de matéria primeira. A matéria primeira, enquanto tal, não pode existir por si só. Se fosse possível isolar-se um pouco de matéria primeira em estado puro e colocá-la, por exemplo, em um vidro para observação, ela já não seria mais matéria primeira. Teria as dimensões do vidro, estaria localizada em tal ou qual lugar, teria uma tal e qual extensão e, com isto, já não mais se poderia dizer tratar-se de algo inteiramente indeterminado. De onde se conclui que a matéria primeira, devido à sua total indeterminação, enquanto tal não pode existir por si só.
Deve-se postular sua existência, mas ela não poderá ser individualmente identificada. Diz-se que ela apenas existe em potência e que não existe em ato. Não existindo em ato, não poderá surgir individualmente em algum lugar para que possa ser identificada. Para ser algo e passar a existir, a matéria primeira necessita de receber uma determinação mínima que lhe será dada por uma forma primeira. Esta primeira forma que a matéria primeira deve receber para que daí possa resultar um primeiro ente em ato ou um primeiro sujeito em ato é chamada de forma substancial. O composto formado pela matéria primeira e forma substancial é o que se chama, na filosofia aristotélica, de substância. A matéria primeira, considerada em si mesma, é inteiramente indeterminada e não pode existir. É o composto de matéria primeira e forma substancial, a que chamamos de substância, que constitui algo capaz de subsistir por si mesmo. Por sobre a substância, a primeira estrutura capaz de existência em ato, acrescentaram-se diversas outras formas, algumas necessariamente, outras contingentemente, as quais chamamos de formas acidentais, por contraposição à primeira forma que é chamada de substancial. São exemplos de formas acidentais a cor, a temperatura, a dureza e outras similares. Estas formas, que inerem na substância e das quais algumas podem transformar-se sem que mude a substância, constituem o que chamamos de acidentes. Acidentes, por contraposição à substância, são entidades reais, mas que não são capazes de existirem por si mesmas. Para existirem, necessitam de uma substância na qual iniram e da qual sejam acidentes. Segundo Aristóteles afirma no 5º capítulo do Livro das Categorias, o sentido primário mais verdadeiro e estrito do termo substância é dizer que é aquilo que nunca se predica de outra coisa, nem pode achar-se em um sujeito. Como exemplo de substância podemos colocar um homem concreto ou um cavalo concreto. Todas as demais coisas que não são substâncias, isto é, os acidentes, serão predicados das substâncias ou estarão nelas como em seus sujeitos. 4. O que é a natureza? Segunda parte. De tudo quanto dissemos pode-se concluir que os princípios intrínsecos últimos do movimento natural são os seguintes: a matéria, b. a forma, c. a privação da forma. Sendo a natureza princípio interno de movimento, e sendo os princípios internos de movimento a matéria, a forma e a privação da forma, a natureza pode ser dita tanto da matéria como da forma, e pode ser dita, afirma Aristóteles, mais da forma do que da matéria, na medida em que aquilo pelo qual algo é em ato é mais ente do que aquilo pelo qual este algo é em potência. A matéria, de fato, em si mesmo, não é ente em ato, mas pura potência para sê-lo. Embora sejam 3 os princípios internos do movimento e a natureza possa ser dita da matéria e da forma, o mesmo não pode ser afirmado quanto ao terceiro princípio. A natureza não pode ser dita propriamente da privação da forma, porque a privação da forma, enquanto tal, não é um ente real, mas apenas um ente de razão. Uma entidade que consiste em ser privação de outra não pode existir como ente real. Um ente somente pode possuir privação de algo não na medida em que possui esta privação, mas na medida em que possui alguma outra coisa que seja uma forma em ato a qual,
apenas indiretamente, implique na privação da anterior. A natureza também não pode ser dita do composto de matéria e forma, porque este composto não é princípio, mas algo que provém de princípios. Escondida sob a sua aparente simplicidade, já nestes primeiros conceitos encontra-se uma concepção da natureza e do real radicalmente diversa da que deriva das ciências experimentais ou, se quisermos ser mais precisos, da que deriva do pressuposto de que só seria real aquilo que pode ser identificado pelo método experimental. Para compreender melhor o alcance desta afirmação, consideremos em primeiro lugar a matéria primeira. Segundo Aristóteles, a matéria primeira não só não pode ser identificada pelos sentidos humanos ou por instrumentos de laboratório, como inclusive até pela inteligência, ela só pode ser conhecida indiretamente, através de analogias. Que a matéria primeira não possa ser identificada pelos sentidos humanos ou por instrumentos de laboratório deveria ser algo já claro. Se não fosse assim, para ser identificada por estes recursos a matéria primeira teria que possuir alguma determinação. No entanto, segundo nossa linha de raciocínio, a matéria primeira é algo inteiramente indeterminado. Não poderia, portanto, ser identificada nem pelos sentidos, nem por instrumentos. No entanto, mais ainda do que isso, o fato de que ser algo inteiramente indeterminado faz com que a matéria primeira também não possa ser conhecida, enquanto tal, nem sequer por uma abstração da inteligência. Por sua total indeterminação, a matéria primeira somente pode ser conhecida, ainda que por uma concepção puramente intelectual, por meio de analogias. De fato, se fosse possível existir na inteligência uma representação da matéria primeira enquanto tal, isto já seria para ela uma determinação e, portanto, o que teria sido concebido no intelecto não poderia ser, por isso mesmo, a matéria primeira. Consideremos em seguida a forma substancial. Segundo Aristóteles, assim como a matéria primeira, tampouco a forma substancial pode ser identificada pelos 5 sentidos ou por instrumentos de laboratório. Por mais perfeitos que possam vir a ser, instrumentos de laboratório são, em sua essência, apenas extensões dos 5 sentidos do homem. Os olhos, por exemplo, são instrumentos que detectam ondas eletromagnéticas na faixa de frequência a que chamamos de luz visível. Os aparelhos de raios-x, as antenas de rádio, as antenas de televisão e as de micro-ondas, os filmes fotográficos sensíveis às frequências do infravermelho e do ultravioleta, todos estes são instrumentos que captam ondas eletromagnéticas em faixas de frequências mais amplas do que as já captadas pelos olhos, são, portanto, em sua essência, uma extensão do sentido da visão. Neste mesmo sentido, o termômetro é uma extensão do sentido do tato e o pHmetro, o instrumento usado para medir com precisão a acidez das soluções aquosas, é uma extensão do sentido do gosto. Segundo Aristóteles, nem os sentidos humanos nem nenhum destes instrumentos são capazes de captar a forma substancial. Ao contrário da matéria primeira, porém, a forma substancial pode ser conhecida pelo trabalho da inteligência. Mesmo não podendo ser identificada por instrumentos, ela existe e é algo real.
O que os sentidos e os instrumentos captam são as demais formas que se acrescentaram ao composto de matéria primeira e forma substancial, as quais são as formas ditas acidentais, como a cor, a temperatura, o tamanho, o lugar e outros. Aqueles que se acostumaram a pensar sobre a estrutura da realidade com base apenas nas categorias das ciências experimentais certamente terão dificuldade em compreender como entidades que não poderão jamais ser vistas nem detectadas por nenhuma experiência de laboratório possam não apenas ser reais, como também ser o próprio fundamento de toda a realidade. Para os que cultivam as ciências experimentais é uma afronta afirmar que a estrutura básica que dá a realidade aos entes sejam entidades puramente inteligíveis e que, por isso mesmo, jamais poderão cair sob o domínio destas ciências. Estas pessoas tendem a negar ou, pelo menos, a não reconhecer a realidade do que não possa ser identificado pelo método experimental. No entanto, segundo a filosofia perene, não somente existem entidades deste tipo como inclusive são as entidades mais fundamentais da natureza e da realidade. Nada mais poderia existir se elas não existissem. 5. Realidades que transcendem o método experimental. Para os que se defrontam com estes tipos de dificuldades, embora todo o raciocínio anteriormente feito seja suficiente para demonstrar a existência destas realidades que escapam ao método experimental, poderá ser útil oferecer uma evidência adicional sobre a existência de realidades transcendentes ao método experimental. A existência dos entes, em que a matéria principia a entrar pela forma substancial, é algo de que ninguém duvida. Eis aí novamente uma realidade da qual ninguém duvida e que, no entanto, não pode ser detectada nem pelos sentidos, nem por nenhum instrumento de laboratório, mas que não por isso deixa de ser real. Para sermos mais claros, consideremos de que modo apreendemos a existência dos entes. Examinando o funcionamento do sentido da vista, será fácil perceber que ele não apreende a existência dos entes, mas apenas acidentes, como as suas cores e os seus formatos. O sentido da vista não garante que a pessoa que estamos vendo seja um ser efetivamente existente. Trata-se de um sonho, de um holograma ou de uma alucinação. O que os olhos veem é apenas a cor desta pessoa, não a sua existência. O mesmo pode ser dito do ouvido. Por este sentido pode-se ouvir o som que algo produz, mas não a existência deste algo. Não há nenhum sentido que possa garantir que as coisas às quais atribuímos o que vemos e ouvimos não sejam um sonho destituído de existência real. No entanto, nós sabemos que os entes que nos cercam existem e que esta existência é uma realidade. Não o sabemos, porém, por causa dos sentidos, nem dos instrumentos de laboratório, que não ultrapassam os limites essenciais dos sentidos. A consciência do real é a consequência de um longo trabalho de abstração da inteligência. Nós temos consciência de que as coisas existem porque em algum momento do nosso desenvolvimento a experiência sensorial tornou-se suficientemente rica e a inteligência tornou-se suficientemente madura para que esta última, por abstração, se tivesse tornado capaz de apreender o que é ser real e, por oposição, a diferença entre isto e o que é não ser real. A partir do momento em que a inteligência se tornou capaz de apreender abstratamente o que é ser em ato,
torna-se também possível que no homem surja a consciência de que alguma coisa individualmente considerada seja real. Esta consciência ocorre quando as informações que chegam ao homem pelos sentidos são confrontadas com outras anteriores e a rica coerência destes dados obriga a inteligência a explicá-los atribuindo às coisas vistas e ouvidas a realidade do ser em ato que ela já se havia tornado capaz de apreender. Por este motivo, a experiência da consciência da realidade não é uma experiência sensorial, mas uma experiência essencialmente intelectiva, abstraída e sobreposta aos dados dos sentidos. Somente um ser dotado de inteligência pode possuí-la. Nunca uma máquina irá possuí-la, nem um instrumento de laboratório, nem um computador. Por mais elaborados que sejam, o grau de consciência da realidade de todos estes instrumentos é e será sempre exatamente nulo. Os sentidos e os instrumentos de laboratório nunca passam das formas acidentais. Este raciocínio mostra que a